Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade maior possa nos envolver a todos neste momento. Falar do Cristo Consolador é sempre uma grande alegria, porque todos os fenômenos mediúnicos da humanidade convergem para a mensagem de Jesus. A doutrina espírita surge a partir de uma série desses fenômenos inusitados. Mesas balançando, aparentemente movidas por mãos invisíveis, cadeiras, outros objetos, sinos tocando sem nenhum correspondente, sons de sino sem nenhum objeto correspondente ao sino no ambiente, e outros. Chuvas de pedra, barulho, uma série de fenômenos que no imaginário ficou conhecido como poltergeist. Poltergeist é um termo alemão que significa espírito brincalhão. E a doutrina espírita, o que ela teria a ver com estes fenômenos? Absolutamente tudo. E este absolutamente é dito no sentido assim, de maneira total, né? Porque absolutamente no português de Portugal pode significar outra coisa. Então, os fenômenos mediúnicos surgem para sacudir a humanidade. Arthur Conan Doyle escreveu A História do Espiritualismo, que no Brasil foi traduzido como A História do Espiritismo. E nesta obra, este escritor, que é o criador do personagem Sherlock Holmes, ele relata uma série desses fenômenos inusitados. E quando nós lemos sobre estes fenômenos, muitas vezes nós podemos pensar que se trata apenas de literatura, de anotações, e que estão bastante distantes de nós e que algo assim jamais poderá ocorrer. Vamos trazer aqui uma experiência relatada a nós. Talvez já tenhamos dito aqui antes, mas vale a didática da repetição para reflexionarmos acerca do Cristo Consolador. Há cerca de 5 décadas, no interior, numa pequena cidade bem interiorana do estado de Mato Grosso, vivia um casal. Um casal bastante simples, marido e mulher, analfabetos, e aquela escadinha de filhos. Era uma época pré-pílula anticoncepcional. Então, os casais tinham muitos filhos. E aquele casal, naquela cidadezinha do interior, muito pobre, juntou todas as economias possíveis e conseguiu comprar uma pequena chácara próxima à cidade. Era um preço excessivamente barato e eles então não perderam a oportunidade. E nós sabemos, né, pela experiência do dia a dia, pela nossa experiência de vida, todos nós sabemos que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Quando algo é muito barato, muito abaixo do mercado, pode ter certeza de que há algum problema. E foi exatamente o caso. O casal saiu daquela casinha que empenharam para comprar a chácara e se dirigiram para aquele local. Mas quando lá chegaram, na primeira noite, aconteceram uma série de fenômenos paranormais, ou poltergeist, que deixaram o casal, aquela família, literalmente apavorados. As camas balançavam como que movidas por uma energia estranha. O casal foi jogado na cama diversas vezes. As crianças chorando porque mãos invisíveis as agrediam. E uma série de fenômenos correlacionados. Chuva de pedra no telhado.
e toda uma sorte de fenômenos dos mais assustadores. Apavorado, no outro dia, o casal foi até a cidade, conversar com uma autoridade que pudesse solucionar. No caso, o padre. Explicaram para o padre o que estava ocorrendo e o padre pensou que poderia ser a ignorância de gente iletrada. E foi, mas para prevenir levou o seu kit exorcismo, ele foi para a pequena chácara. E ficou ali durante um tempo e nada acontecia. E quando ele estava preparando-se para ir embora, começou uma série de fenômenos inusitados. Ele lançou mão do seu kit exorcismo, mas quando tentou realizar o exorcismo, o seu kit saiu voando sozinho e tomou pedradas na cabeça, tapas e saiu correndo, tropeçando e nunca mais voltou àquela chácara maldita. O casal, mais assustado ainda do que nunca, resolveu ir até uma outra igreja que não fosse católica e chamou um sacerdote, um pastor, que foi até o local armado com a sua Bíblia e ali tentou igualmente exorcizar o local, expulsando o demônio. E foi novamente outra surra evangélica. Levou uma surra do demônio, que naturalmente era o capeta que estava ali, né? Ele levou uma surra e saiu apavorado do local. E o casal, mais apavorado ainda do que nunca, pensou o que fazer. Até que alguém lembrou que na ponta daquela cidadezinha, daquelas cidades que a gente faz as piadas, né, que é tão pequena, só tem uma placa do seja bem-vindo e volte sempre, né, do outro lado. Numa ponta de rua, já na última quadra da cidade, tinha ali um lugar chamado Centro Espírita, que era coisa do demo. Todos diziam a boca miúda. Mas como fazer? Será que esse pessoal resolve? E ele pensou, conversou com a mulher e decidiu: olha, a gente não vai poder morar ali, então não temos mais nada a perder, vamos conversar com esse povo. Vocês são do demônio mesmo? Quem sabe eles não fazem um acordo lá, né? O demônio, já que eles são seguidores dele, talvez ele respeite a opinião deles e tal, e ficar a gente em paz, né? E resolveram, com muitos medo, muito cuidado, ir até o Centro Espírita. Chegou, bateu na porta, olhando para os lados, né? Como disse o médium Paulo Teixeira, antes de se tornar espírita, médium desde criança, a primeira vez que ele foi no Centro Espírita, ele ficava olhando para os cantos, tentando achar os comeirões, os locais onde se faziam as magias, etc. Aquele casal foi da mesma forma, pé ante pé. E chegou, e por sorte, o presidente da casa estava ali. Era um centro que, apesar de pequeno, modesto, era um grupo bastante coeso e bastante estudioso e praticante da doutrina espírita. O que para a espiritualidade está simplesmente perfeito. A espiritualidade certamente não quer edifícios faraônicos, casas extraordinárias, última tecnologia, high-tech, etc. Não. Se puder trocar tudo isso pelo profundo senso de espiritualidade dos participantes, tenho certeza que os espíritos trocariam tranquilamente. É o elemento humano que é fundamental, que é a chave para a estrutura espiritual da casa. E naquele local havia, apesar do grupo pequeno, havia esta comunhão de almas. Então aquele casal, o homem, o marido, expôs a situação, gaguejando, falando com muita dificuldade e tremendo, porque imaginava que a qualquer momento o demônio podia aparecer. E falou: vocês podem fazer alguma coisa por nós? O presidente falou: olha,
Hoje à noite nós temos uma reunião espiritual, mediúnica, e nós vamos nos informar com o mentor da casa se é possível. E amanhã nós tivemos uma resposta. Certamente alguém pensou, meu Deus, mais uma noite caindo na cama, né? Levando pedradas e etc. E naquela noite fez-se a reunião mediúnica. Foram atendidos os espíritos trazidos à mediunidade para o socorro espiritual, como é realizado nesta abençoada casa que agora estamos. E após esta reunião, o dirigente pediu uma parte para o dirigente espiritual. Expôs os motivos e ele disse: eu te ouvi, mas nós já sabíamos de toda a situação. Vocês podem sim realizar um trabalho espiritual, porque aquela família é muito necessitada e vai ser uma extraordinária caridade com aquelas pessoas. Na verdade, aquele fenômeno que acontece, que naturalmente eles atribuem ao demônio, é a alma do ex-proprietário daquela chácara, que julga ainda estar vivo, encarnado. E para ele, quando ele observa aquelas pessoas, ele fica possesso de raiva. E como há naquela família as jovenzinhas dotadas de sensibilidade mediúnica, de bastante ectoplasma, que é um fluido específico que os espíritos utilizam para realizar os fenômenos de efeito físico. Então, aqueles fenômenos acontecem porque ele pensa estar vivo e a sua casa está sendo invadida por pessoas irresponsáveis. Ele quer expulsar a qualquer um que chega ali, porque pensa que ainda é o proprietário. Vocês vão lá, vão fazer um culto do Evangelho naquela casa, na chácara, na sede, e vão fazer logo após uma reunião mediúnica, mas antes vão explicar detalhadamente para aquelas pessoas, da maneira mais simples possível, dada o nível de compreensão delas. E então, vocês, após essa explicação, vão realizar a reunião mediúnica. E o Espírito ele será trazido à comunicação e vocês poderão esclarecer. Nós estaremos lá dando todo o suporte necessário para isso. E aqui nós abrimos um parênteses, antes de continuar. É necessário bastante critério, bastante cuidado, bastante experiência do grupo mediúnico para determinadas atitudes, tais quais essa que estamos relatando. Somente um grupo experiente, bastante educado no âmbito da mediunidade, tanto do ponto de vista intelectivo, ou seja, do conhecimento, quanto da moral, é que pode se dar a um trabalho dessa natureza. Porque Allan Kardec aponta os espíritos desarmonizados, equilibrados, de qualquer natureza que seja o desequilíbrio deles. Eles só respeitam a ascendência moral das pessoas que vão dialogar e tentar convencê-los de seus equívocos. Significa que quem vai conversar é santo? Não, porque na Terra não há ninguém santo. Mas as pessoas que vão dialogar com o Espírito são pessoas que pelo menos estão envidando esforços para a sua melhoria, que é o que Kardec padroniza ou define como o espírita verdadeiro. O espírita verdadeiro não é aquele que leu toda a obra de Kardec, leu toda a obra de André Luiz, leu todas essas obras e não praticou uma linha. Não, o espírita verdadeiro é aquele em cujo senso moral é desenvolvido. Então, os espíritos equivocados respeitam. Por quê? Porque essas pessoas, repetimos, não são iluminadas, santos, etc. Mas porque elas estão na companhia de benfeitores espirituais que oferecem toda uma retaguarda. Então, eles foram àquele local.
realizaram o culto. E após o culto, realizou-se a sessão mediúnica. E o Espírito se manifestou indignado, perguntando quem eram aquelas pessoas, por que elas estavam ali, que ele não aceitava, etc, etc. Ou seja, no processo freudiano de desabafo, de falar, de expor as suas dúvidas e mágoas. Após o Espírito expor tudo aquilo, ele então foi esclarecido de que ele já não mais pertencia ao plano dos encarnados. E não fazia o menor sentido ele permanecer como um cão de guarda naquele local, que ele poderia ir para outras regiões, cidades, etc., do mundo espiritual. E à medida em que a pessoa que dialoga com o Espírito vai falando, o plano espiritual superior vai trabalhando e trazendo projeções, imagens e até mesmo seres queridos àquele Espírito, como foi o caso quando ele percebeu a presença de um parente e se assustou, porque ele falou: olha, vocês estão dizendo a verdade, eu não sou mais vivo. O orientador corrigiu: claro que você é vivo, nós estamos conversando, mas esse corpo não é meu, mas nós estamos conversando. Este corpo é apenas um instrumento, um telefone ou algo que o valha. Você está vivo, nós estamos conversando. E ele disse: realmente eu não estou vivo, porque eu estou vendo aqui, e declinou o nome de um parente muito querido que já havia falecido há muito tempo. E eles então orientaram: muito bem, siga a este companheiro. Se você permanecer aqui, logo este local será tomado por vândalos do mundo espiritual e você será coagido por essas gangues espirituais. Então siga este parente, este companheiro. E o espírito, após meditar um pouco, caiu em profundo pranto, porque era o momento da catarse, que é aquele termo grego, né, do Aristóteles, para purificação. Você está angustiado, quando você desabafa e chora, você se sente aliviado. Catarse, purificação. Após realizar essa catarse, ele pede 1000 desculpas àquela família e promete que vai com seu parente e que não mais os perturbará. E assim ele realiza. Sai, e o único fenômeno de efeito físico que ocorreu depois foi meses depois, quando uma das crianças brincava inadvertidamente bem próximo a um tacho de cobre cheio de matéria preparando sabão. Estava bem quente, a soda cáustica, mais algumas outras substâncias fervendo, e a criança brincava ali bem próxima e já estava na iminência de ocorrer um acidente, quando o tacho levanta-se da fogueira, vai volitando, ou seja, no ar, levitando até um determinado ponto e entorna todo o conteúdo quente, para que a criança não se machucasse. Quem nos relatou este fato foi o presidente espírita dessa casa, extraordinário espírita de há muito tempo, já desencarnado, alguém que tinha um mérito, um grande trabalhador da causa espírita, e que ele tinha tanto mérito que, em determinada oportunidade, sofreu um processo patológico, uma doença causada por gasolina. Ele era uma pessoa sem a formação superior que trabalhava em um posto de gasolina. E a química do combustível, durante um desafio, desenvolveu nele um processo patológico, uma doença. E numa reunião mediúnica, ele recebeu uma receita de ninguém mais, ninguém menos do que Bezerra de Menezes. E mais, Bezerra receitou uma fórmula, um remédio, e disse para ele: não adianta procurar em lugar nenhum, em Goiás, Minas, nenhum local. Só tem uma farmácia no Brasil que tem este remédio. Deu um endereço para ele, ele escreveu para a farmácia,
era um remédio de manipulação. A farmácia enviou, ele tomou o remédio e curou-se. E aquele casal passou a ser espírita e desenvolveu uma gratidão tão grande por ele e pelo aquele grupo, que era uma coisa impressionante. Porque aquele fenômeno, tudo aquilo que aconteceu, foi uma espécie de bênção, embora no início tenha surgido como sendo algo extremamente ruim. Então, os fenômenos mediúnicos insólitos, Arthur Conan Doyle assevera que os espíritos promoveram uma invasão organizada, à semelhança de uma guerra. Quando vai a iniciar-se uma campanha militar, uma grande guerra, há aquele momento inicial, da invasão inicial, que é extremamente organizada, pensada e estrategicamente muito bem elaborada. Conan Doyle, autor criador do Sherlock Holmes, como já dissemos, um dos grandes escritores do século XX, escreve na história do Espiritismo que a espiritualidade promoveu uma invasão organizada. E as mesas movimentadas, todos os elementos físicos sacudiram, para logo em seguida vir a mensagem maior, que era a mensagem escrita, porque daqueles fenômenos iniciais, daquela estrutura física mexendo, passou-se a uma outra etapa, mais sofisticada, mais sutil. Já agora os espíritos não buscam o ectoplasma para fazer com que a mesa balance. Eles vão direto à psicofisiologia do médium, transmitem o pensamento e as mãos do médium, acionada pelo seu sistema nervoso, em conexão com o sistema nervoso espiritual do comunicante, faz a escrita. E aí os espíritos trazem todos os detalhes de que nós devemos ter notícias dentro do nosso nível evolutivo. E assim, a partir dessa nova dinâmica, os espíritos vão escrever, vão aparecer a visão daquele que é dotado da mediunidade de evidência, vão falar àquele que pode ouvir a voz do mundo espiritual, vão escrever pelas mãos de outros tantos, para espalhar a mensagem extraordinária. A morte não existe. Há apenas a mudança para uma outra dimensão. Aquele espírito na fazenda que sacudia, jogava pedra, agredia. Não era o demônio, não era Satanás. Era uma pessoa equivocada em seu procedimento. Equivocada porque mergulhada na ignorância do seu próprio estado espiritual. Então, essa nova dinâmica da reunião mediúnica que permite este intercâmbio, para que os espíritos ainda presos na malha da ignorância aprendam conosco e para que nós aprendamos com eles. É o momento do intercâmbio sublime entre as duas dimensões. Allan Kardec fala nas suas páginas da Codificação Espírita sobre o Espiritismo histórico. O que seria o Espiritismo histórico? O Espiritismo histórico é composto daqueles incontáveis fatos sobrenaturais, mediúnicos, paranormais, poltergeist, como queiramos denominar, de todos os tempos, desde que o mundo é mundo, desde Moisés, quando no Monte Sinai, após um longo período de meditação, jejum e oração, doando do seu ectoplasma, da sua extraordinária energia, ele tem a possibilidade de materializar ali os 10 mandamentos, que Allan Kardec interpreta de maneira simplesmente magistral. São 10 mandamentos da lei judaica,
e mais 600 e tantos, segundo alguns 614, segundo outros 640, mas na casa dos 600 mandamentos, que Moisés coloca como sendo do próprio Deus. Kardec nos traz a interpretação extraordinária deste momento para nos informar que os 10 mandamentos sim são divinos, porque mediúnicos, porque de origem espiritual. Os demais mandamentos são instituídos pelo legislador Moisés, pelo sanitarista Moisés, pelo médico Moisés, pelo jurista Moisés, pelo filósofo Moisés, sempre colocando no final do seu texto a seguinte observação: porque assim quer o Senhor dos Exércitos, porque assim quer Deus. Porque na sua época, naquelas épocas recuadas, se algum legislador dissesse que a sua lei é que era para ser obedecida, ele não seria, se ele não colocasse como sendo um representante da divindade, fosse ela qual fosse. Se ele não fosse representante da divindade, não haveria o menor valor. Assim, mesmo neste aspecto, é interessantíssimo observar a extraordinária amplitude da cultura judaica, porque o judaísmo, as suas leis de purificação, são um exemplo fabuloso de sanitarismo muito antecipado no tempo e no espaço. No século XIX é Louis Pasteur quem vai estabelecer os princípios do moderno sanitarismo. Hoje, comer sem lavar as mãos, ir ao banheiro e não lavar as mãos, e uma série de outros procedimentos higiênicos só são aceitáveis e possíveis porque Pasteur demonstrou um mundo extraordinário dos micro-organismos que podiam causar doenças. Embora muita gente não siga bem a risca, né? Mas isso é outra história. Então Pasteur coloca estes princípios, mas Moisés já os estabelecera bem antes, o sanitarista, o médico Moisés. E é curioso notar que no período da Idade Média, a peste negra, a peste bubônica, causada pela pulga do rato, nada mais era do que uma simples ausência de higiene da Europa, o que custou 1/3 da população. Milhões de pessoas morreram pelo simples fato de ignorar a higiene, a mais básica possível, quando os indivíduos comiam e à mesa compartilhavam a comida, muito a contragosto e algumas vezes com ratos. Os ratos passeando sobre a mesa e o indivíduo comendo com as mãos sem tê-las lavado, após usar o banheiro. A mais elementar falta de higiene. Moisés, que fora iniciado na sabedoria do Egito, já sabia de coisas dessa natureza. Por isso, ele institui as extraordinárias 600 e tantas leis para tentar moldar um povo. E ele fez isso de maneira tão precisa, tão extraordinária, que hoje na cultura humana é impossível pensar a nossa civilização sem a contribuição dos seus descendentes, os judeus de todos os tempos. Qualquer lista de prêmio Nobel é encabeçada por diversos judeus, que revelam uma grande genialidade nas mais diversas áreas de manifestação. Freud era judeu, Einstein era judeu, Karl Marx, e aqui não estamos falando de ideologia política, era judeu. Apenas de pessoas que moldaram o nosso mundo. O Facebook existe por um judeu, e assim a lista é quase infinita, de judeus eminentes, personalidades extraordinárias, que mesmo espalhados por todos os cantos, mantinham-se unidos por um traço comum através da literatura, da escrita. Extraordinários nomes da literatura eram e são judeus, da crítica, da produção, como Kafka, por exemplo, e outros.
todos ligados a este pensamento. Mas o mais extraordinário judeu de todos é, sem dúvida alguma, o mestre de Nazaré, Jesus, que, falando às multidões, referenda o pensamento de Allan Kardec. Porque Kardec dissera que os 10 mandamentos são divinos e os outros mandamentos são de Moisés, para legislar aquele povo. Por isso que Jesus disse em determinado momento: eu não vim destruir nem a lei nem os profetas. Eu não vim destruí-los, mas levá-los à perfeição, aperfeiçoar. E é neste momento crucial da sua existência que Jesus vai aos poucos deixando a lei de Moisés para trás e estabelecendo uma nova lei. Muitas pessoas, todas as pessoas, aliás, dos demais segmentos cristãos, afirmam que os espíritas transgridem a Bíblia ao evocar os mortos. Jesus fez isso, porque Moisés, na legislação, diz que aqueles que evocassem os mortos, realizassem necromancia e etc., eram abomináveis a Deus. É a lei de Moisés. Por quê? Porque Moisés tinha um profundo senso e conhecimento acerca da mediunidade. E ele sabia que o povo hebreu, ao entrar na terra de Canaã, entraria em contato com aqueles povos que exerciam a mediunidade da maneira mais vil e baixa possível. E a mediunidade, quando exercida de maneira equivocada, é caminho certo para a loucura, para a obsessão, para os padecimentos dos mais variados matizes. Como o povo ainda não estava preparado para aquilo, Moisés veta, porque sabia que eles entrariam em contato com pessoas que violavam cemitérios madrugada fora, para extrair ali as entranhas dos indivíduos mortos e tentar adivinhar o futuro. Necromancia, adivinhação através dos mortos. Então Moisés não ignorava estes aspectos, por isso ele o proíbe. Mas Jesus vem e exerce a mediunidade da maneira mais fabulosa possível. No Monte Tabor, ele chama discípulos para ir ter com ele. E ali no monte, após orar, durante o transe, as suas vestes se tornam mais claras do que o sol do meio-dia, na expressão poética do evangelista. E após orar, os discípulos observam, e ao redor de Jesus estão Moisés e Elias, ambos já desaparecidos ou mortos há muito tempo. Ah, mas Elias não morreu, foi arrebatado. Tá, mas Moisés morreu, desencarnou. Estavam ali com uma representação que o próprio Jesus viria mais tarde. É o espiritismo histórico a que estamos nos referindo. Como o próprio Jesus mais tarde, após a crucificação. Os discípulos caminham, 2 discípulos entristecidos, para o vilarejo de Emaús. E na estrada aparece um estranho e começa a conversar com ambos. Por que estáis tristes? Por que vocês estão tristes? Não soube o que aconteceu nos últimos dias? Você não é daqui? Você é um estrangeiro? Mataram o Filho de Deus, mataram o profeta dos profetas, mataram o ser mais puro que já viveu na terra e que ainda hoje sofre o escárnio de mentes espiritualmente adoecidas, seja nas artes, na religião, na filosofia, no pensamento de orientação materialista, dialética histórica materialista, que zombam do mestre dos mestres. E então Jesus, caminhando com aqueles 2, toma do pão e parte. E ao partir do pão, aqueles 2 olham e reconhecem: era Jesus. Era Jesus que voltava do mundo dos mortos. Era Jesus que se manifestava e inaugurava definitivamente o espiritismo histórico. Porque aqui agora nós estamos falando não apenas mais de fatos transcendentais, fatos mediúnicos, mas estamos falando também de patos, uma palavra grega
que remete à emotividade, à emoção, à transcendência. Remete a outra palavra de origem grega chamada metanoia, que significa transformação da mente. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Isso é simbolizado no batismo, mas o batismo é apenas uma representação, é um símbolo, uma casca para o verdadeiro miolo, a essência que é nascer várias vezes, infinitas vezes se necessário, na matéria, para em um determinado ponto dentro do processo evolutivo infinito, romper definitivamente aquilo que nos aprisiona ao passado e nascer de novo como espírito, agora na condição de espíritos já emancipados das trevas interiores, porque as trevas exteriores são impossíveis de serem alteradas por nós, se nós não alterarmos, não modificarmos os padrões, lançarmos luzes sobre as nossas trevas interiores. Então Jesus inaugura o espiritismo histórico, porque agora é o fenômeno mediúnico, porque agora é a transcendência, porque agora é a verdadeira explicação acerca de todos os mistérios que há, passíveis da angulatura intelectiva do ser humano de aprender. Ou seja, não há demônios, não há anjos, há homens que não valem mais do que os demônios no mundo espiritual. E há homens que se equivalem a anjos no mundo espiritual. Mas são todos homens, humanidade, irmãos em humanidade. E quando este intercâmbio se estabelece, quando essa nova realidade da doutrina espírita que fora predita por Jesus, porque o Mestre, num lance de profecia que atravessaria os séculos e os milênios, antevê a queda, o equívoco daqueles que seriam incumbidos de espalhar a sua doutrina pelo mundo. E antevendo este momento, ele anuncia a sua volta, ou a volta através do Consolador, o Consolador prometido, que se materializa no mundo a partir daquela grande invasão organizada, promovida pelos Espíritos, conforme nos acentua Conan. É a partir, portanto, daquele momento em que a mediunidade se generaliza, em que Allan Kardec estabelece os princípios da relação espiritual, plano físico, plano espiritual, ou dos desencarnados. É a partir deste momento que vem a grande explicação. E os espíritos, comandados pelo espírito-chefe da codificação espírita, o Espírito da Verdade, vem nos afirmar que a doutrina espírita, que a mediunidade se estabelece no mundo para nos relembrar Jesus, para nos relembrar o seu Evangelho, para nos relembrar a sua mensagem e esclarecer acerca de todas as coisas, porque a ciência da época do Mestre não permitia que ele falasse sobre uma infinidade de coisas. Em sua época, as estrelas eram apenas apêndices da natureza a enfeitarem o céu. Mas Jesus já falava: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vêm os Espíritos, através da mediunidade, mostrar que os infinitos mundos, espalhados por todo o universo, estão repletos de almas, de espíritos, de humanidades. O planeta Terra é uma pequena casa dentro de uma metrópole cósmica. Nós, os cidadãos que habitamos a Terra, somos viajantes da eternidade. Quando melhorarmos a nossa condição espiritual, é como se melhorássemos a nossa condição socioeconômica dentro dessa metrópole cósmica. Disso, Jesus ainda não podia falar. Portanto, a doutrina espírita surge como o Cristo Consolador, que nos mostra as nossas fraquezas interiores e a necessidade de superá-las, para nós nos erguermos a um novo patamar evolutivo dentro da escala dos espíritos que compõem a humanidade universal. Muita paz.